Capítulo 14 começa dando equações para retas. E isso vocês já fizeram na lista de exercícios. E eu postei o gabarito da lista de exercícios. A questão 2 da lista, né, pedia que você descrevesse os conjuntos de escalares lambdas com os quais você poderia formar determinadas figuras aí, segmentos de reta, semi-reta, reta inteira e tal. Então, nessa figura eu estou explicando mais ou menos como é que funciona. Se a gente quiser, a partir de dois pontos A e B sobre uma reta, né, definir o segmento de reta que vai de A para B por meio de uma equação vetorial, a gente pode fazer isso observando que se eu pegar o vetor AB e multiplicar esse vetor AB por um número entre 0 e 1, o resultado vai ser um vetor mais ou menos como esses três aqui, que tem módulo menor que ou igual ao módulo do vetor AB, a direção é a mesma e o sentido também é o mesmo do vetor AB. O que vai mudar mesmo é o módulo, né? Quer dizer, sabendo que o escalar que eu estou usando é um escalar entre 0 e 1. O sentido não vai mudar. O sentido só muda se você multiplicar por um número negativo. A direção também não, porque sempre quando a gente pega um vetor e multiplica por um número, a gente obtém outro vetor paralelo àquele que a gente tinha. Então a única coisa que vai mudar mesmo é o módulo. E o módulo, como é que se comporta? O módulo de alfa vezes um vetor V, quer dizer, a norma, né? A única coisa que vai mudar mesmo é a norma. Como é que se comporta a norma de um vetor? A norma de número vezes vetor é módulo do número vezes norma do vetor, né? Bom, então, com isso a gente percebe aqui que os escalares que a gente precisa para obter esse segmento AB são os escalares de 0 a 1. Quer dizer, o segmento AB vai ser o conjunto dos pontos x, dados por x igual a ponto A, mais um vetorzinho, que vai ser lambda vezes o vetor AB, onde lambda pertence ao intervalo fechado de 0 a 1. E aí, se a gente quiser a semi-reta, que vai de A para frente, né? A semi-reta que tem origem A e contém um ponto B. Ou seja, essa semi-reta aqui. Basta pegar os valores de lambda maiores que ou iguais a 0, os valores de lambda não negativos. Quer dizer, esse conjunto, essa semi-reta vai ser o conjunto dos pontos x mais lambda vetor AB, onde lambda agora precisa ser um número maior que ou igual a 0, e por aí vai. Então, em particular, se a gente quiser a reta toda, a gente pega o quê? A gente pega todos os valores de lambda, todo lambda real. Ou seja, a reta toda vai ser todo o conjunto de pontos x, dados por x igual a soma do ponto A mais lambda multiplicando o vetor AB, onde lambda é um número real qualquer. Aqui eu estou mostrando como é que ficariam os vetores aí, múltiplos de AB, né, usando escalares negativos. Eles seriam parecidos com esses outros aqui que eu já tinha mostrado em azul, só que no sentido contrário. Então o raciocínio é esse aqui. Nós vamos usar essa equação para definir uma reta. Antes disso, definição. Qualquer vetor não nulo paralelo a uma reta, chama-se vetor diretor dessa reta. Agora suponha que U é um vetor diretor de uma reta R e X é um ponto qualquer. Como é que eu posso dar um critério para saber se esse ponto X pertence ou não a essa reta R com vetor diretor U? Tem mais uma informação que deveria estar escrita aqui, ó, eu vou acrescentar. De uma reta R que passa pelo ponto A, certo? Se U é um vetor diretor de uma reta R que passa pelo ponto A e X é um ponto qualquer, como é que eu posso saber se esse ponto X pertence a essa reta R ou não?
o ponto x pertence a R somente se existe um escalar lambda tal que x é igual a o ponto A mais lambda U. É exatamente essa ideia da figura lá que eu estava explicando, da questão da lista. E essa equação 14.1, a gente vai chamar de equação vetorial da reta R, ou equação da reta R na forma vetorial. Aqui tem mais uma ilustração, mostrando, né, o vetor U, que é um vetor diretor da reta R, ou seja, é um vetor paralelo a essa reta R e não nulo. A partir dele, usando múltiplos desse vetor somados a um ponto A da reta, eu obtenho qualquer outro ponto dessa reta. A gente costuma escrever o nome da reta na frente da equação dessa reta, assim, ó. Nome da reta, 2 pontos, equação da reta. E também é comum especificar o conjunto de valores desse parâmetro lambda ao lado da equação entre parênteses. Ou seja, a gente poderia colocar aqui nessa equação a informação de que o lambda varia onde? Varia no conjunto dos números reais. Aí você pode colocar entre parênteses essa informação. Até porque muitas vezes você vai querer usar uma equação dessa forma, mas para descrever não uma reta, um segmento de reta, por exemplo. Se for um segmento de reta, aí o lambda não vai mais estar variando nesse conjunto aqui. Vai estar variando num conjunto mais restrito, que vai ser um intervalo, né? Se quiser o segmento de reta, que vai de A a B, e esse U é o vetor AB, então você vai colocar aqui lambda pertence ao intervalo fechado de 0 a 1. Tá? Você pode especificar, pode e deve, muitas vezes, a não ser que esteja claro pelo contexto, especificar o conjunto de valores que o lambda deve assumir, para gerar o conjunto que você está querendo definir com essa equação. Existem muitas equações vetoriais para uma mesma reta, todas equivalentes. Por exemplo, nessa reta aqui, eu escolhi o ponto A da reta. E eu escolhi um vetor diretor dessa reta. Mas essa escolha não é única. Eu posso escolher outro ponto e outro vetor diretor. Isso vai terminar me dando uma equação vetorial dessa reta diferente, né? Se eu pegar outro ponto e outro vetor diretor, eu vou ter uma equação diferente. Mas são equações equivalentes, no sentido que descrevem o mesmo conjunto, descrevem a mesma reta. Desde que, claro, os 2 pontos da equação vetorial pertençam à mesma reta e que os vetores diretores nessas equações sejam paralelos, você vai ter equações que definem a mesma reta. A interpretação geométrica dessa equação 14.1 é ilustrada aqui nessa outra figura, onde a gente vê uma régua, né? Uma régua cuja unidade de medida é o comprimento do vetor diretor. De 0 a 1 aqui, ó, esse comprimento é o comprimento do vetor diretor. Aí se você está no ponto A e soma a esse ponto um múltiplo desse vetor U, você obtém qualquer outro ponto na reta. O número que você vai multiplicar pelo vetor U para somar depois com o ponto A e chegar em determinado ponto, vai ser o quê? Vai ser mais ou menos a distância desse outro ponto com relação ao ponto A que você pegou. O ponto A está na origem. E o ponto 1 é o ponto A mais o vetor U. Então, se eu quiser chegar no ponto D aqui, eu faço o quê? Veja a distância de D até o ponto A. Veja se D está para frente ou está para trás com relação à orientação definida pelo vetor U. Né? No caso, o D está para frente e está a uma distância 2. Então, o que é que eu faço para gerar o ponto D? A partir do ponto A e do vetor U. Eu faço A mais 2 vezes o vetor U, considerando que essa distância aqui é 2. Então, A mais 2 vezes o vetor U
vai ser o ponto D. Se eu quiser chegar no ponto B aqui, ó, que está uma distância o quê? 0,8 de A, eu faço o quê? O ponto B vai ser o ponto A mais 0,8 multiplicando o vetor U, né? Agora, se eu quiser chegar no ponto C aqui, que está no outro lado, no outro sentido, quer dizer, o vetor AC tem um sentido diferente do vetor U. Novamente, eu tenho que ver a distância aqui, vai ser 1,5. Pronto, 1,5, só que está no sentido contrário. Então vai ser ponto C é igual a A menos 1,5 U. Esse menos é devido ao sentido do vetor AC ser diferente do sentido do vetor U. Então, ponto C é ponto A menos 1,5 multiplicando o vetor U. E assim eu posso gerar qualquer ponto dessa reta. A partir dessa equação vetorial, é fácil chegar em uma outra forma de equação de uma reta. Simplesmente pensando nas coordenadas dos pontos e dos vetores que aparecem na equação vetorial. Dos pontos e do vetor que aparece na equação vetorial. A equação vetorial é como? É x igual a mais lambda u. Se você colocar coordenadas aqui, como é que fica? Fica assim, tá? Seja x, y, z as coordenadas do ponto x, x0, y0, z0 as coordenadas do ponto A e ABC as coordenadas do vetor U. ABC as coordenadas do vetor U. Então, essa equação está me dizendo que x, y, z deve ser igual a x0, y0, z0 mais lambda ABC. Esse segundo membro agora, eu posso reescrever assim, fazendo as operações coordenada a coordenada, como a gente aprendeu na aula passada, na aula do capítulo 13, né? Então, isso nos diz que x, y, z deve ser igual a esse ponto, logo, nós temos essas três equações aqui para x, para y e para z. Essas três equações também definem a mesma reta, onde x0, y0, z0 são as coordenadas do ponto A com relação ao sistema de coordenadas e ABC são as coordenadas do vetor U também nesse sistema de coordenadas. Lambda aí é o mesmo parâmetro de sempre. Você pode indicar aqui entre parênteses, dizendo que ele pertence ao conjunto dos números reais. Definição. Esse sistema de equações, 14.2, é chamado sistema de equações paramétricas da reta R ou sistema de equações da reta R na forma paramétrica. Então a gente já viu a equação vetorial, que é essa aqui, ó, a equação vetorial da reta, envolve um ponto da reta e um vetor diretor da reta. Tem a forma de equação que envolve um ponto e do outro lado uma soma de ponto com múltiplo, né, de vetor, múltiplo escalar de vetor. E agora a gente está vendo outra forma de descrever uma reta, por meio de um sistema de equações que são chamados, que é chamado sistema de equações paramétricas de uma reta. É fácil ir de um para outro, tá? Se você sabe a equação vetorial, pega as coordenadas do ponto que está envolvido nessa equação e do vetor diretor, que também aparece nessa equação, e rapidamente você chega aqui. E de trás para frente também, né? Chame de A o ponto que tem essas coordenadas x0, y0, z0, chame de U o vetor que tem as coordenadas ABC. Aí você escreve aquela equação vetorial que é equivalente a esse sistema aí. Equação de reta na forma simétrica. Um terceiro tipo de equação agora para reta, que a gente vai ver. Esse tipo de equação ele só pode ser usado quando todas as coordenadas do vetor diretor da reta são não nulas. No caso, eu estou falando desses números ABC aqui. São as coordenadas do vetor diretor da reta. Suponha que esses três números ABC
são não nulos. Então, você pode isolar o lambda nesse sistema de equações aqui, ó, encontrando 3 expressões para lambda em termos de x, x0, y, y0, z, z0, abc. No caso, se eu isolar o lambda na primeira equação, eu vou ficar com o lambda igual a x menos x0 sobre a, assim. Na segunda equação, eu encontro essa outra expressão aqui para lambda. E na terceira equação, eu encontro essa outra expressão aqui para lambda. Então, nós terminamos concluindo que essas 3 expressões aqui devem ser iguais, né? Todas elas nos dão o valor de lambda quando sabemos os valores de x, y, z, x0, y0, z0 e abc. E esse sistema de equações aí, 14,3, define uma reta, então. É fácil, a partir dele, chegar na forma paramétrica. Para uma reta e vice-versa. A partir da forma paramétrica é fácil chegar aqui. Agora, essa forma de equação de reta só pode ser usada quando as 3 coordenadas do vetor diretor da reta são não nulas. O sistema de equações que eu acabei de mostrar é chamado sistema de equações da reta R na forma simétrica, ou, por abuso de linguagem, equações da reta R na forma simétrica. Exercício resolvido. Seja R a reta determinada pelos pontos A e B com essas coordenadas aí. Obtenha equações de R nas formas vetorial, paramétrica e simétrica. Então, se eu tenho 2 pontos por onde a reta passa, é fácil encontrar, primeiramente, a equação vetorial dessa reta. Equação vetorial, vamos primeiro calcular o vetor AB aqui. Temos que o vetor AB vai ser o quê? Isso a gente aprendeu a fazer na aula passada. Eu tenho coordenadas de 2 pontos com relação ao sistema de coordenadas. Como é que faz para encontrar as coordenadas do vetor que vai de um desses pontos até o outro? Nesse sistema de coordenadas. Você faz primeira coordenada do segundo ponto menos primeira coordenada do primeiro ponto. Aqui, ó. Primeira coordenada de B é 3 e primeira coordenada de A é 1. Então eu faço 3 menos 1 aqui na primeira coordenada. Aí depois, segunda coordenada de B menos segunda coordenada de A. Terceira coordenada de B menos terceira coordenada de A. Tá? Então, como é que fica? 2 menos 5 e 2, né? Então essas... Poxa, eu enxerguei errado. 2 menos 2 e 2. 2 menos 2 e 2. Então essas são as coordenadas do vetor AB. A partir dessas coordenadas, nós podemos depois chegar na forma paramétrica, mas antes aqui, a equação vetorial... Não precisa nem dessas coordenadas. A equação vetorial é assim. Equação. Para chegar na equação vetorial, você só precisa dos nomes de um ponto e de um vetor diretor da reta. Então, x igual a A mais lambda AB. Eu não preciso saber das coordenadas, né? Nem do ponto, nem do vetor. Basta escrever assim, equação vetorial x igual a mais lambda AB, e pode colocar também aqui que lambda pertence a números reais. Para agora chegar na equação paramétrica, nas equações paramétricas, basta introduzir coordenadas na equação vetorial, né?
resumidamente é isso aí. Então, coordenadas do vetor AB está aqui. As coordenadas do ponto A são 1, 0, 1. E, além disso, as coordenadas do vetor são essas aí, 2 menos 2, 2. Então, a partir daqui, você pode ir direto para o sistema de equações paramétricas. Que vai ficar assim. X igual a 1 mais 2 lambda. Y igual a 0 menos 2 lambda. Z igual a 1 mais 2 lambda. Veja o que é que eu fiz. Eu coloquei as coordenadas do ponto A aqui, 1, 0, 1 em pé aqui, né? E as coordenadas do vetor diretor da reta, que é esse vetor AB aqui, apareceram ao lado, multiplicando o parâmetro lambda aqui, ó, 2 menos 2, 2. Então é muito fácil montar esse sistema de equações paramétricas a partir da equação vetorial e das coordenadas do ponto e do vetor diretor associados à reta que você está querendo escrever. Vou colocar... Não, depois eu coloco. Bom, falta o que aí? Falta as equações simétricas. Então, para obter as equações de R na forma simétrica, basta isolar o parâmetro. No caso, isolando lambda na primeira equação, nós vamos encontrar lambda igual a x menos 1. Na segunda equação, nós vamos encontrar y menos 0 sobre menos 2. E na terceira, z menos 1 sobre 2. Existe uma certa rigidez quando se fala de forma de equações, tá? A forma é essa. A forma é x menos x0 sobre a igual a y menos y0 sobre b igual a z menos z0 sobre c. Eu posso simplificar aqui y menos 0? Não precisa e não deveria, porque você está pensando na forma, né? Você quer uma equação em qual forma? Quer na forma simétrica. Então, o mais próximo da definição. Escreva o mais próximo possível da definição. Por exemplo, se ao invés dessa fração aqui no meio tivesse 2 embaixo e em cima fosse menos y, sem o menos 0, inclusive aqui, assim, né? Seria equivalente, tá? Essas equações continuam definindo a mesma reta. Outra coisa, não precisa desse lambda aqui não, tá? O lambda eu coloquei só para mostrar como é que eu cheguei aí, né? A partir do sistema que está mostrado acima. Mas, voltando aqui, eu estava dizendo que essa fração do meio eu modifiquei. Mas modifiquei de uma forma que o sistema aqui continua equivalente, continua descrevendo o mesmo conjunto de pontos que descrevia antes, continua definindo uma reta. Mas está na forma simétrica? Não está. Não está na forma simétrica. A forma simétrica seria assim mesmo. Né? Não, se for pedido na forma simétrica, não fuja, não simplifique, não escreva de forma diferente. Escreva o mais próximo possível da definição. Mesma coisa para outros tipos de equação, né? Forma vetorial, forma paramétrica e tal. Eu vou até tirar esse lambda daí, para você não achar que o lambda faz parte da equação simétrica, tá? Ele não faz parte. Só estou colocando aqui para mostrar como é que eu cheguei. Eu colocar
entre parênteses aqui, lambda. Pronto, é isso aí. Depois, no item D, verifique se o ponto menos 9, 10, menos 9 pertence à reta R. Menos 9, 10, menos 9. Quero saber se esse ponto menos 9, 10, menos 9, não é isso? Pertence à reta R. Então, isso equivale a se perguntar, né? Se quando você joga as coordenadas x, y, z desse ponto aqui nessa equação, você obtém igualdades verdadeiras, né? Temos que o ponto P tem essa coordenada aí. Menos 9, 10 menos 9. Então, ou seja, x igual a menos 9, y igual a 10 e z igual a menos 9. Então eu vou substituir esses valores nas equações simétricas da reta R, para ver se eu obtenho igualdades verdadeiras. Então, eu vou ficar aqui com menos 9, menos 1 sobre 2, igual a 10, menos 0 sobre 2, sobre menos 2, quer dizer, e menos 9, menos 1 sobre 2. Tá correto isso aí? Não, né? Tá? 10 sobre menos 2. Sempre dá menos 5, é verdade. Então, as igualdades obtidas são verdadeiras, logo, o ponto P pertence à reta. Eu acho que o jeito mais prático de fazer essa letra B é assim, usando as equações na forma simétrica. Mas se fosse usar as equações paramétricas, por exemplo, né, você teria que ver se existe o lambda. Quer dizer, você colocaria esses valores aí de x, y, z aqui, ó, mas teria que ver se existe o lambda. Aí terminaria sendo a mesma coisa, né? Porque na hora de isolar o lambda, para ver quem o lambda deveria ser, você terminaria chegando aqui, nisso que a gente fez, né? Usando equações na forma simétrica. Agora, o item C pede o quê? Obtenha dois vetores diretores de R e dois pontos de R distintos de A e B. Dois vetores diretores de R. Um a gente obteve aqui, né, que é o vetor AB. Esse é um vetor diretor da reta R, porque é um vetor paralelo à reta e é não nulo, né? Por que é paralelo? Porque os pontos A e B pertencem à reta, né? Então é claro que se você pegar dois pontos numa reta, o vetor determinado por esses dois pontos, com uma determinada orientação, claro, quer dizer, o vetor que parte de um desses pontos até chegar no outro ponto, ele vai ser paralelo a essa reta, por definição. Então, além disso, é não nulo. A gente está vendo aqui que é não nulo. Então, é um vetor diretor da reta. Então, um vetor diretor de R, nós já temos que é o vetor AB. Outro vetor diretor é, por exemplo, esse vetor dividido por 2. Qualquer múltiplo não nulo do vetor. Pega esse vetor aí e multiplique por qualquer número diferente de zero. Você vai ter outro vetor diretor. Vai continuar sendo paralelo à reta. E se o número que você usou para multiplicá-lo
for diferente de zero, ele vai continuar sendo não nulo, então vai ser um vetor diretor também. Agora, dois pontos da reta R diferentes de A e B. Podemos responder isso pensando na equação vetorial aqui, ó. Os pontos A e B vêm dessa equação vetorial se a gente usar os valores de lambda 0 e 1. Até pensando naquela régua, né? Como é que eu obtenho o ponto A partir da equação vetorial? Você pega o ponto A e soma com o múltiplo do vetor AB. Esse múltiplo do vetor AB vai ser quem? Vai ser 0 vezes AB. Tá? Para você pegar o ponto A, somar com o vetor e terminar chegando no mesmo ponto A, é porque esse vetor é nulo. A mais vetor nulo igual a A. Essa é a única forma de pegar o ponto A, somar um vetor e terminar chegando no próprio ponto A. Então, ou seja, o ponto A, naquela equação vetorial da reta, está associado ao número lambda igual a 0. E o ponto B, na mesma equação vetorial da reta, está associado a lambda igual a 1, porque para eu chegar em B a partir de A, usando o múltiplo do vetor AB, esse múltiplo seria o quê? Seria 1 vezes AB. Quer dizer, o ponto A somado com o vetor AB é igual ao ponto B. Tá? Então, os valores de lambda 0 e 1 nós já utilizamos para chegar nos pontos A e B. Como é que faz para a gente chegar em um ponto diferente de A e diferente de B? Usando valores de lambda diferentes. Diferentes de 0 e diferentes de 1. Então, para obter pontos de R diferentes de A e de B, basta usar valores de lambda diferentes de 0 e de 1 na equação vetorial de R. Quer dizer, eu vou escolher valores de lambda diferentes de 0 e de 1. Então eu posso escolher, por exemplo, lambda igual a 2. Lambda igual a 2. Obtemos o ponto x igual a mais 2 vezes vetor AB. Sim, verdade. Que seria associado a lambda igual a 1 meio. Então eu vou usar logo aqui, porque no próximo eu uso um número negativo. Eu queria usar um positivo e um negativo. Então, já que a gente já tem um lambda igual a 1 meio aqui, vamos usar esse valor lambda igual a 1 meio. Aí eu teria x igual a mais 1 meio de... Quer dizer... Não, eu tô confundindo as coisas, mas de qualquer forma está certo o que eu escrevi aqui. Quando você falou no ponto P, eu pensava que seria A mais esse 1 meio do vetor AB. Vamos continuar fazendo assim, mas o ponto P também seria, né? Então, tá bom assim, né? Com lambda igual ao meio, esse ponto é um ponto da reta diferente de A e de B. E com lambda igual a menos 1, x igual a menos AB, também é outro ponto. Vou chamar de x1 e x2 aqui para não misturar as coisas. Aí eu vou colocar só uma observação que
outra escolha de ponto em R distinto de A e B é o ponto P do item B. Tá. Veja que eu não me preocupei em calcular as coordenadas desses dois pontos aqui, porque, de qualquer forma, eu estou definindo os pontos. Escrevendo dessa forma, eu estou definindo. Se eu quisesse ir para as coordenadas, eu calcularia facilmente, aí, usando as coordenadas de A e do vetor AB. Não teria nenhum problema, não. Bom, o exercício resolvido 14,7, eu vou resolver na outra turma, tá? Não vai dar para resolver todos os exercícios nas duas turmas, de cada uma das turmas. Eu vou resolver um aqui e um lá, um aqui e um lá. 14,8. Esse eu vou resolver lá também, que é, esse é maior, aquele 14,7 é menorzinho, esses dois eu vou resolver lá. E esse 14,8 nem sei se precisa resolver. Então, vamos para frente. Equações do plano. Agora nós vamos buscar uma equação que descreva os pontos de um plano, né? De forma análoga à equação vetorial de uma reta, nós vamos ter aqui a equação vetorial de um plano. E também de forma análoga ao vetor diretor de uma reta, que tínhamos na equação vetorial da reta, nós vamos ter aqui vetores diretores de um plano. O que é que são vetores diretores de um plano? São vetores paralelos a esse plano e não nulos. Na verdade, além de serem não nulos, eu quero também que eles sejam LI. Quer dizer, eu não quero dois vetores paralelos entre si. Eles precisam ser paralelos ao plano, porém entre si eles não podem ser paralelos. Tá? Então, é como está mostrando a figura 14,5 aqui. Os vetores U e V são paralelos ao plano π, mas não são paralelos entre si. Então, esses dois vetores formam um par de vetores diretores desse plano. Se eles não podem ser paralelos entre si, eu também não quero que algum deles seja nulo. Nenhum deles é nulo. Tá? Aí muitas vezes a gente não fala o par de vetores diretores, a gente diz os vetores diretores. Mas lembre-se sempre que para falar de vetor diretor a um plano, você precisa de dois. E desses dois precisam ser LI. Eu não posso pegar um vetor isoladamente e dizer esse vetor é um vetor diretor desse plano, né? Não faz sentido. Você olha para dois vetores e pergunta se esses dois vetores formam um par de vetores diretores do plano. Então vamos entender aqui a equação vetorial do plano. Seja A um ponto do plano π, como está mostrado aqui na figura, e seja o V um par de vetores diretores desse plano. Uma condição necessária e suficiente para que o ponto X, um ponto X qualquer no espaço, pertença ao plano π, é que a tripla de vetores UV AX seja LD, como está mostrado aqui na figura também. Aqui eu tenho um ponto X que eu quero saber se pertence ou não ao plano. O que é que eu faço? Eu pego o vetor que vai do ponto A, que eu já sei que pertence ao plano, até esse ponto X. Então, a forma como esse vetor AX se relaciona com os vetores diretores do plano vai me dizer se o ponto X pertence ou não ao plano. Se o vetor AX, por exemplo, não estiver no mesmo plano que passa, entre aspas, por U e V, então X não pertence ao plano π. Em outras palavras, se a tripla UVW não for LD, o ponto X não pertence ao plano. Tá? Geometricamente, dizer que essa tripla UV
AX é LD, significa dizer exatamente que o vetor AX está no mesmo plano que U e V. E quando eu falo está no mesmo plano, isso é um abuso de linguagem também, porque os vetores não têm uma posição bem definida, né? Eu não posso a rigor dizer esse vetor está nesse plano. Mas isso é uma forma abreviada de dizer o vetor é paralelo a esse plano. Tá? Então os vetores U e V são paralelos ao plano π. E se eu perceber que a tripla UVAX não é LD, por exemplo, isso equivale a dizer que o vetor AX não é paralelo a esse plano ao qual os vetores U e V são paralelos, no caso o plano π. Então, portanto, o ponto X pertence ao plano π se somente se essa tripla UVAX é LD. E dizer que essa tripla UVAX é LD equivale a dizer que AD é gerado pelos anteriores aqui nessa lista. Por quê? Nós temos duas implicações, né? Pensando nessa equivalência aqui, ó, nós temos duas implicações, uma indo, outra voltando. A implicação voltando é mais fácil de perceber, é imediata, na verdade. Tem escrito numa daquelas proposições do capítulo 6, no slide do capítulo 6, que não está no livro, mas eu coloquei lá, que se você tem uma lista de vetores e um desses vetores é gerado pelos outros, ou é gerado pelos anteriores, então essa lista automaticamente é LD. Certo? Então, se você quiser pensar aqui na implicação voltando, né, vem de graça a partir desse fato. Aqui eu estou dizendo que o vetor AX é gerado por U e V. Ou seja, o vetor AX é gerado pelos anteriores aqui nessa lista UVAX. Imediatamente você já pode concluir que essa lista UVAX é LD. Pronto, acabou-se. Agora, a ida. A ida tem uma sutileza, porque uma das coisas que muita gente errou na prova, né, é quando eu perguntei coisas parecidas com essa aí, dizendo, por exemplo, o seguinte: se a tripla UVW é LD, então necessariamente W é gerado por U e V. Teve uma questão que eu acho que foi essa aí, na prova. Se a lista UVW é LD, então W é gerado por U e V, resposta falsa. A afirmação é falsa. Não necessariamente W vai ser gerado por U e V. Só porque a lista UVW é LD não significa que W seja gerado por U e V. Mas, quando você sabe que os dois primeiros vetores da lista são LI, e você colocou um terceiro lá, e viu que a partir dessa inserção a lista passou a ser LD, ou seja, esse terceiro vetor que você colocou lá bagunçou as coisas. E você estava com dois vetores LI, U e V são LI, aí porque são vetores de diretores do plano. Colocou um terceiro vetor, bagunçou as coisas, passou a ser LD. A culpa é de quem? A culpa é desse que você colocou lá, por último. Então, o vetor que você colocou por último, certamente vai ser gerado pelos outros. E isso também está dito lá nas proposições do slide do capítulo 6. Né? Se você tem uma lista que é LI, está lá bonitinho, LI, aí você coloca outro que faz com que ela deixe de ser LI, passar a ser LD. A culpa é dele. Então ele vai ser gerado pelos outros. É o que está acontecendo aqui. Então, eu comentei essa implicação nas duas partes dela, quer dizer, a ida e a volta. E a gente vê que, de fato, é verdadeira. Essa equivalência é verdadeira. Portanto, o ponto X pertence ao plano π se somente se o vetor AX é gerado pelos vetores U e V, de acordo com o que está sendo dito aqui, né? Faltou um passo aqui nessa cadeia de equivalências. E também a equação 14,4 deveria estar escrita de uma maneira um pouquinho diferente. Aqui, dizer que o vetor AX é lambda U mais lambda V equivale a dizer que o ponto X é a soma do ponto A com essa combinação linear de vetores U e V aqui. Então, era isso que faltava, tá? Dizer que X é igual a ponto A mais lambda U mais μV. Pronto, então fazendo a modificação aqui, ó, a equação que a gente vai chamar de equação vetorial do plano π, com vetores diretores U e V, e esse plano passando pelo ponto A, é essa, x igual a mais lambda U mais μV.
A equação 14,4, que eu acabei de mostrar, chama-se equação vetorial do plano π, ou equação do plano π na forma vetorial. A observação 14,12 valem considerações análogas às da observação 14,3 sobre o conjunto de valores dos parâmetros, no caso aí lambda e mi, né? Você pode colocar entre parênteses esses parâmetros. E também você pode indicar o nome do plano na frente da equação dele, né? Também, assim como eu comentei para equações de retas, existem muitas equações vetoriais para o mesmo plano, todas equivalentes. Isso significa, por exemplo, você tem a liberdade de escolher um ponto diferente e vetores e diretores diferentes, isso vai interferir na equação. Você vai terminar montando uma equação diferente, mas essa equação é equivalente. Interpretação geométrica dessa equação é parecida com aquela interpretação geométrica da equação vetorial da reta, sendo que no caso nós temos dois vetores diretores. Então esses vetores diretores vão determinar cada um deles uma espécie de régua, né, em duas direções diferentes. Com essas réguas em duas direções diferentes, tem linhas de grade aí num plano, que vai permitir associar a cada ponto desse plano um par de números, que são os valores que os parâmetros lambda e mi vão assumir. Isso aí é intuitivo, precisa gastar tempo com isso. Equação de plano na forma paramétrica. Fixado um sistema sigma, suponhamos que você tem aí as coordenadas de um ponto x, que é variável, e do ponto A, que é constante, é um ponto por onde passa um plano π. Você tem as coordenadas desse ponto A, tem também as coordenadas de dois vetores diretores desse plano π, né, que são esses vetores U e V aí, com coordenadas ABC e MNP respectivamente. Então, colocando coordenadas na equação vetorial do plano, nós ficamos com essa outra equação aqui, ó. Aqui nós temos coordenadas do ponto x, coordenadas do ponto A, coordenadas do vetor U, coordenadas do vetor V. Então é a mesma equação vetorial que eu já tinha mostrado, apenas colocada em termos das coordenadas dos pontos e dos vetores. E fazendo as contas aqui no segundo membro, nós ficamos com essa outra expressão, que podemos comparar agora com o que está no primeiro membro aqui, x, y, z. Então, comparando coordenada a coordenada, nós vamos chegar nesse sistema de equações, que são as equações paramétricas do plano. Para formar o sistema de equações paramétricas de um plano, basta colocar aqui x, y, z igual, 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 aí depois coordenadas do ponto que você escolheu, né? O ponto pelo qual passa o plano. Então, no caso, ponto A. Tem coordenadas x0, y0, z0. Coloca aqui em pé essas coordenadas. Aí mais lambda multiplicando coordenadas do primeiro vetor diretor, mais mi multiplicando coordenadas do segundo vetor diretor. Claro que a ordem desses vetores aí não importa. Se você trocar o par UV pelo par VU, vai fazer diferença apenas na forma da equação, mas não no conjunto de pontos que você está representando, né? Então, vai ser um sistema equivalente. Esse sistema de equações 14,5 é chamado de sistema de equações paramétricas do plano π, ou sistema de equações do plano π na forma paramétrica. Exercício 14,14. Seja π um plano que contém um ponto A com coordenadas 3, 7 e 1 e é paralelo aos vetores U e V com essas coordenadas aí, 1, 1, 1 e 1, 1, 0. Obtenha duas equações vetoriais desse plano π. A primeira equação vetorial é imediata, né? Quer dizer, é imediata praticamente, porque eu já tenho tudo que eu preciso, já tenho um ponto, já tenho os vetores. Note que tudo que eu preciso notar é que, de fato, esse par de vetores UV vai ser um par de vetores diretores para esse plano, né? Já que o plano é paralelo a esses dois vetores, e já que esses dois vetores são LI, então eles formam um par de vetores diretores para o plano π. Então, note que o par UV é um par de vetores diretores para o plano π.
E além disso, o plano π passa pelo ponto A, né? Então, uma equação vetorial para o plano π vai ser x igual a A mais lambda u mais μv. Pode colocar aqui entre parênteses que lambda e μ pertence ao conjunto de números reais. Agora precisamos de outra equação vetorial para esse mesmo plano. Como é que a gente obtém? Ou seja, ou você escolhe outro ponto por onde o plano passa, né? Ou outros vetores diretores. Me diga outro ponto, além do ponto A, por onde esse plano passa. Se passa pelo ponto A, passa pelo ponto A e tem vetores diretores U e V. Diga outro ponto por onde ele passa. Usando apenas, dê a resposta em termos de A, U e V. Pensando nessa figura aqui, né? Você tem aqui, ponto A, é um ponto do plano. E tem dois vetores diretores aqui, que você pode imaginar com origem nesse ponto A. U e V, aqui são os vetores diretores. Então, me diga outro ponto por onde esse plano passa. A partir desses ingredientes aí, do ponto e dos vetores U e V que você já tem. A mais U. A mais U é justamente essa extremidade aqui. É outro ponto, né, por onde o plano passa. Aí também poderia dizer A mais B, né? É outro ponto por onde o plano passa. E se eu quisesse, ao invés de mudar o ponto, mudar os vetores diretores, me dê outro par de vetores diretores, além desse U e V que a gente já tem aí, eu quero outro par de vetores diretores. Quem seria? Quem poderia ser, por exemplo? Como? Menos V e o que mais? Menos V e menos U. Poderia ser. Mudaria sutilmente a equação, né? Só um sinalzinho de menos, no caso. Então, primeiro eu vou mudar o ponto aqui, ó. Ao invés de ponto A, eu vou colocar ponto A mais U aqui. E pode fazer assim? Pode. Poderia ser. Mas poderia ser sim também, que ficaria claro também. Mas eu vou colocar com parênteses só para enfatizar. Eu vou dar um extra aqui, ó. Ao invés de menos U e menos V, como você disse, eu vou colocar outro par. Eu vou colocar U mais V. Deixa eu colocar o ponto A aqui de volta. E ao invés dos vetores U e V, eu vou colocar U mais V e U menos V. É claro que você deveria verificar que esses vetores U mais V e U menos V são LI, sempre que eu sei que os vetores U e V são LI. Mas, de fato, isso é verdade. Esse par de vetores U mais V e U menos V continua sendo um par de vetores diretores para o plano. Agora, equações paramétricas. O que é que eu faço? Eu coloco aqui, né? Coordenadas do ponto A, no lugar de x0, y0, z0. No caso, ponto A tem coordenadas 3, 7 e 1. Coordenadas do vetor U, 1, 1, 1. Então, pode apagar esse A, B, C aí, porque é tudo 1. E depois, M, N, P são as coordenadas de V. 1, 1, 0. 1, 1 e 0. Aí, no caso, o 0 vai terminar fazendo o Mi desaparecer aqui. Tá? Verifique se o ponto 1, 2, 2 pertence ao plano π.
que é que a gente precisa fazer aqui? Quando a gente foi verificar que um ponto lá pertencia à reta que estava dada por uma equação simétrica, a equação simétrica não tem parâmetro. Aí foi fácil porque bastou substituir os valores x, y, z, as coordenadas do ponto que a gente estava querendo avaliar se pertencia ou não, na equação, né? Aí viu que as igualdades obtidas por essas substituições eram verdadeiras, logo o ponto pertencia. Agora aqui, a gente não tem equações simétricas de plano. A gente não tem uma equação do plano ainda que não tenha parâmetros. Então, perguntar se um ponto pertence ou não a um plano, quando esse plano tem equações na forma vetorial ou paramétrica apenas, e a gente não sabe usar outro tipo de equação que não seja um desses dois, vai necessariamente implicar questionar se existem valores possíveis para lambda e mi, né, tais que com aquelas coordenadas do ponto, que no caso aqui são 1, 2, 2, as equações paramétricas são verdadeiras, né? Então, no caso, aqui a questão é se existem valores de lambda e mi. Devemos avaliar se existem esses lambda e mi aqui, tais que esse sistema de equações é possível, né? Eu estou apenas já escrevendo o sistema nas variáveis lambda e mi, com 3 equações de 2 incógnitas. Então, a gente já sabe que lambda precisa ser 1, então eu vou substituir isso nas equações anteriores aqui. Então, quer dizer, na segunda equação do sistema, nós vamos ter 1 mais mi igual a menos 5. Então, mi tem que ser menos 6. Pronto, então aqui é fácil ver que o sistema é inconsistente, né? Basta substituir esse valor de lambda nas duas primeiras equações, né? E aí você obtém equações claramente inconsistentes. Lambda igual a menos 3 e lambda igual a menos 6. Isto nos diz que não existem lambda e mi reais, tais que esse sistema aqui é verdadeiro. Logo, ponto P, 1, 2, 2, não pertence ao plano a equação paramétrica do plano, né, que é essa aqui, está nos dizendo que para qualquer ponto x, y, z no plano, existem lambda e mi satisfazendo essas equações. Ou seja, se o ponto pertence ao plano, então existem lambda e mi. Pela contrapositiva, se não existe lambda e mi satisfazendo essas equações, então o ponto não pertence ao plano. É isso que as equações paramétricas de um plano nos dizem. A não existência dos parâmetros para um dado ponto indica que esse ponto não pertence ao conjunto que você está descrevendo por aquelas equações. Aí no item D, queremos verificar se o vetor W com coordenadas 2, 2, 5 é paralelo ao plano π. O que é que faz para saber se o vetor é paralelo a um plano, né? Nós temos dois vetores diretores do plano, né? Esses vetores diretores são paralelos ao plano. E aí, se a gente quer saber se o outro vetor é paralelo ao plano, basta avaliar se esse outro vetor é paralelo aos vetores diretores do plano que a gente tem, né? Certo? Basta avaliar se, no caso, o vetor W é paralelo a ambos os vetores diretores do plano π, que são U e V. Só que isso equivale a dizer se o VW é LD ou não, né? Quando você tem três vetores que são coplanares, quer dizer, o terceiro vetor é paralelo a qualquer plano que seja paralelo aos outros dois. Significa dizer que os três são coplanares. Dizer que três vetores são coplanares significa o quê? Significa dizer que eles são LD, né? Ou seja, basta avaliar se a tripla UVW é LD.
Como é que a gente faz isso? Com determinantes é fácil, né? Se a gente tem as coordenadas dos 3 pontos, pelo que vimos no capítulo 7, essa tripla LD, se o determinante de uma matriz cujas linhas são as coordenadas dos 3 vetores aí, é 0. Então eu vou colocar aqui as coordenadas de U, de V e de W. As de W são 2, 2, 5. As de V e U, acho que são 1, 1, 1 e 1, 1, 0, né? Pronto, então vamos calcular esse determinante para ver se o VW é LD ou não. Calculando o determinante por Laplace, eu posso usar aí a segunda linha, porque tem um 0. Então vai ser 1 multiplicado pelo cofator correspondente. Estou pensando aqui nessa segunda linha, tá? Então, primeiro elemento da segunda linha é esse 1 aqui. Eu vou multiplicar esse 1 pelo cofator. O cofator vai ser menos 1 elevado a número da linha somado com o número da coluna. Vai ser 2 mais 1 aqui. Menos 1 elevado a I mais J, vezes a matriz que eu obtenho a partir dessa, descartando-se, no caso, a segunda linha e a primeira coluna, que são linha e coluna que passam pelo elemento que eu escolhi, que é esse 1 aqui. Então, descarta essa linha e essa coluna, fica só com 1, 1, 2, 5. 1, 1, 2, 5. Depois, 1 vezes cofator correspondente. Agora, esse outro 1 daqui é o 1 que está na segunda linha e na segunda coluna. Esse 1 aqui. Então, aí vai ser 1 vezes menos 1 elevado a 2 mais 2, que é o número da linha somado com o número da coluna, né? 2 mais 2. Então, e aí a matrizinha aqui 2 por 2 vai ser quem? Descarta a segunda linha, descarta a segunda coluna, fica com 1, 1, 2, 5. Mesma coisa? Mesma coisa, né? Por coincidência, terminou chegando na mesma matriz aqui. Então, vai dar 0 mesmo, né? Porque você vai ficar com esse determinante aqui, com sinal de menos na frente, somado com ele sem sinal de menos, que dá 0. Portanto, a tripla de vetores do VW é LD, ou seja, o vetor W é paralelo ao plano π. Pronto, fizemos todos os itens aqui desse exercício resolvido 14, 14. E eu vou terminar por aqui, fazer a chamada. Aí tem um exercício resolvido aqui que eu resolvi na aula da outra turma e está gravado, eu vou disponibilizar o vídeo, mas não vai dar tempo de resolver aqui de novo. Ao invés disso, eu prefiro resolver outro exercício, tá? Aí está feito aqui. E vamos fazer outro. Exercício resolvido 14.7. Mostre que essas equações aí descrevem uma reta, escrevendo-as de modo que possam ser reconhecidas como equações na forma simétrica. Exiba um ponto e um vetor diretor da reta. Ele quer que você olhe para essas equações aqui e enxergue equações de uma reta na forma simétrica. Mas, assim, da forma como essas equações estão escritas, elas não estão exatamente na forma simétrica, na forma lá da definição mesmo, que é o quê? Teria que ter aqui, x menos x0 sobre A igual a y menos y0 sobre B igual a z menos z0 sobre c. Não é exatamente isso que eu tenho aí, né? Que ao invés de x menos x0, eu tenho 2x menos uma constante. Eu não quero 2x menos x0, eu quero x menos x0. O x lá em cima tem que estar isolado. Aqui, eu não quero y0 menos y, eu quero y menos y0. Quer dizer, a ordem das parcelas aqui está trocada também. Eu teria que ser y menos alguma coisa. Não apenas a ordem, mas o sinal, né? Porque o sinal e a ordem, uma coisa tem a ver com a outra aí na subtração. O sinal de cada parcela tem a ver com a ordem em que as parcelas são escritas no denominador dessa fração aí.
Então, nossa tarefa é reescrever essas equações de modo que elas fiquem exatamente na forma de um sistema de equações simétricas. Então, veja, o que é que eu posso fazer aqui nessa primeira fração? Eu gostaria que o x estivesse isolado, né? Que fosse x menos alguma coisa. O que é que está atrapalhando? O que está atrapalhando é esse 2 que está multiplicando o x aqui. Eu posso tirar o 2? Posso tirar o 2? Posso, se eu fizer alguma compensação aí, né? Isso é uma fração. Então, a fração não é modificada, a fração permanece a mesma se eu multiplicar ou dividir embaixo e em cima por um número, pelo mesmo número, né? Numerador e denominador, você pode multiplicar ou dividir por qualquer número diferente de zero. Então, por exemplo, eu posso dividir por 2 embaixo e em cima aqui. No caso, dividindo por 2 embaixo e em cima, 2x vira x, menos 1 vira menos 1 meio. E aqui embaixo o 3 vira 3 meios. Tá? Dividir por 2, embaixo e em cima. Então, já ficou mais parecido com o que a gente tinha lá na definição. Veja a definição. Deixa eu voltar aqui. Equações simétricas. Aqui, né? Não, x menos x0 sobre a. Y menos y0 sobre b. Z menos z0 sobre c. Então, é essa forma que a gente quer aí. Agora vamos ver o resto aqui, ó. Aqui eu gostaria de ter y menos alguma coisa, e não alguma coisa menos y. Então eu posso trocar a ordem aí na subtração? Posso, mas no caso de trocar a ordem, exige multiplicar por menos 1, né? Se eu fizer y menos 1, isso não é a mesma coisa que estava antes, né? Agora, eu posso multiplicar por menos 1, ao mesmo tempo que eu faço essa mudança de ordem lá nas parcelas do numerador, né? Trocando 1 menos y por y menos 1. E esse menos que eu coloquei aqui na frente, ele também pode vir para o denominador. Colocar aqui no menos 2 embaixo aqui, ó. Então agora ficou do jeito que eu gostaria, né? Y menos uma constante dividido por outra constante. Veja a observação. Onde tinha 1 menos y, não seria o bastante se eu apenas trocasse a ordem, digamos, deixando o menos no y, assim, certo? Essa fração é igual a esta, beleza, mas aqui eu não estou na forma que eu gostaria. A forma que eu gostaria é y menos uma constante sobre outra constante. Tá? E aqui eu não tenho y menos uma constante, eu tenho menos y mais uma constante. Então, não serve isso aí. O que eu quero realmente é isso aqui. E por último, z mais 1. Z mais 1, eu gostaria que fosse novamente x menos uma constante, tudo isso sobre outra constante. E aqui eu não tenho menos, eu tenho mais, só que isso não é problema se você colocar aqui assim, ó. Ao invés de mais 1, coloque menos 1, assim. E isso a gente também pode ver como uma fração. Essa expressão dividida por 1. Pronto. Então agora está exatamente na forma simétrica. E a forma simétrica é boa para você ver de cara quem poderia ser um ponto que faz parte dessa reta e um vetor diretor dessa reta. Não só você pode constatar isso imediatamente olhando para a equação simétrica, mas também para a equação paramétrica.
Então, quem seria um ponto aí? Um ponto nessa reta é, por exemplo, o ponto A, cujas coordenadas aparecem aqui em cima. Quando tem x menos uma constante, essa constante é a abscissa de um ponto dessa reta, no caso, 1/2. Eu não quero o sinal de menos, tá? O sinal de menos é da fórmula, do tipo da equação, né? A equação simétrica é x menos uma constante. Eu só quero essa constante que vem depois do menos. Não pegue o sinal, deixa ele lá. Aí depois vem aqui, 1 seria a ordenada, né? Do mesmo ponto aí, ponto A que faz parte dessa reta. E menos 1 é a cota desse mesmo ponto. Então, 1/2, 1, menos 1 são as coordenadas do ponto A, que é um ponto que faz parte dessa reta aí. E um vetor diretor dessa reta é o vetor, vou chamar de U, vetor U com coordenadas que aparecem aqui embaixo, nos denominadores dessas três frações aí. Então vai ser 3/2 menos 2, 1. Pronto. Se ele pedisse outro ponto, além desse ponto A, eu quero outro ponto. A gente poderia fazer o quê aí? Eu já tenho um ponto na reta e eu tenho um vetor diretor da reta. Como é que eu poderia fazer usando esse ponto e esse vetor para obter outro ponto da reta? Se você tem um ponto em um vetor diretor, isso significa que você tem a equação vetorial, né? Que é aquela que é x igual a A mais lambda U. E aí você varia o lambda e vai obtendo os pontos que você quiser. X igual a A mais lambda U. Certo? Varia o lambda e vai obtendo tantos pontos quanto você quiser. Então, se a questão pedisse outro ponto além do ponto A, vamos pegar, por exemplo, lambda igual a 1. Então, isso nos dá o ponto x, que é igual a mais U. Ponto A somado com vetor U. Tá? Então, esse é outro ponto da reta, né? Eu chamo de ponto B o ponto A mais U. Se a gente quisesse dar esses pontos em coordenadas, bastaria somar aqui coordenadas de A com coordenadas de U. Então, isso é se a questão pedisse, né? Mas não pediu. Próximo exercício resolvido. Esse aqui é mais trabalhosozinho um pouquinho. Dados os pontos A e B e uma reta R na forma vetorial. Equação de uma reta R dada na forma vetorial. Determine o ponto C dessa reta R, tal que os pontos A, B e C sejam vértices de um triângulo retângulo. Aí tem uma figura aqui, ó. São dados, como eu falei, dois pontos A e B aqui, e uma reta R. Eu quero o quê? Eu quero um ponto C sobre essa reta R, tal que esse ponto C, junto com os pontos A e B, determinem um triângulo retângulo, sejam os vértices de um triângulo retângulo. Agora, ninguém falou onde é que o ângulo reto deve aparecer, né? Quer dizer, vai ser um triângulo retângulo com ângulo reto no vértice C, ou vai ser um triângulo retângulo com ângulo reto no vértice A, ou no vértice B? Onde é que vai estar um ângulo reto aqui? Ninguém falou. Então, se ninguém falou, a gente tem que descobrir, né? Pode ser que exista uma forma de formar o triângulo retângulo
usando o ponto C sobre a reta R, junto com os pontos A e B, de modo que o ângulo reto fique no ponto C, mas pode ser também que o ângulo reto fique no ponto A e pode ser também que o ângulo reto fique no ponto B. A gente tem que avaliar essas três possibilidades. A gente não sabe onde é que o ângulo reto vai estar. Mas vamos analisar aqui. Então, temos três possibilidades quanto à posição do ângulo reto. Podemos ter um ângulo reto no vértice A, por exemplo. Nesse caso, vou colocar aqui o ângulo CAB seria reto, né? CAB, fazer assim. CAB é reto. Então, de que maneira a gente poderia encontrar um ponto C sobre a reta R, que está dado aqui por uma equação vetorial, de modo que o ângulo CAB seja reto? Dizer que esse ângulo é reto significa dizer que o ângulo reto aparece aqui no vértice A, né? Ou seja, os vetores CA e AB seriam ortogonais, né? Dizer que esse ângulo CAB é reto significa dizer que os vetores CA e AB são ortogonais. Então, isto significa dizer que os vetores CA e AB são ortogonais. Agora, dizer que esses vetores CA e AB são ortogonais significa dizer que o produto escalar deles é zero, né? Aí, isso é uma possibilidade, né? Pode ser também que o ângulo reto não esteja aí. Pode ser que o ângulo reto seja ABC. Ou então, pode ser também que seja o ângulo BCA. Então, em cada caso, eu vou analisar o que é que isso significa e como é que a gente pode encontrar esse ponto C satisfazendo cada uma dessas condições aí. Isso significa dizer, na segunda possibilidade aqui, eu teria o quê? Eu teria os vetores AB e BC sendo ortogonais, né? AB e BC sendo ortogonais. E na terceira possibilidade, eu teria os vetores BC e CA sendo ortogonais. Agora vamos ver quem são esses vetores AB, BC e CA. Calculando as coordenadas desses três vetores aí. A gente viu na aula passada como calcular as coordenadas de AB. Se você tem as coordenadas de A e de B, é muito fácil aqui. Basta fazer as diferenças das coordenadas correspondentes desses dois pontos, né? Então, coordenada de B menos coordenada de A. No caso aqui, primeira coordenada de B menos primeira coordenada de A. Segunda coordenada de B menos segunda coordenada de A, terceira coordenada de B menos terceira coordenada de A. Então isso vai dar menos 3, menos 1 e 1. Esse é o vetor AB. Agora, quem é BC? O ponto C eu não tenho, tá? O ponto C é uma incógnita. É o que eu quero descobrir. Eu quero descobrir o ponto C para que uma dessas três coisas aconteça. Tá? Então, no momento, a única coisa que a gente sabe sobre o ponto C é que ele pertence à reta R. E se ele pertence à reta R, então ele é dado por essa expressão aqui. Ele é da forma 1, 2, 0 mais lambda 1, 1 menos 3. Ele é dessa forma aí. Observe que o ponto C é da forma indicada aqui na equação vetorial. Na equação vetorial da reta R,
C é dessa forma aqui, ó. Então, a gente pode escrever também isso assim: 1 mais lambda, 2 mais lambda, menos 3 lambda. C é dessa forma aqui. Então, eu preciso dessa expressão para agora ver como é que deveria ser o vetor BC, por exemplo. Vetor BC. Pronto, então esses são os vetores AB, BC e CA em termos de lambda. E aí, a única coisa que a gente sabe sobre C, além de que ele é um ponto da reta R, e consequentemente deve ser dessa forma aqui, é que uma dessas três possibilidades ocorre. Ou o ângulo CAB é reto, ou o ângulo ABC é reto, ou o ângulo BCA é reto. Para cada uma dessas possibilidades, nós temos uma caracterização algébrica aqui, usando o produto escalar. Então, nós vamos escrever agora essa caracterização usando o produto escalar e também usando as coordenadas, né? Quem seria o produto escalar de CA com AB? Vamos lá. CAB é reto. Então, os vetores CA e AB são ortogonais. CA está aqui. Repetir aqui embaixo. AB está aqui, repetir aqui embaixo. Agora eu vou fazer o produto escalar desses dois vetores, que vai ficar assim. Menos 3 vezes primeira coordenada, menos 1 vezes segunda coordenada, e 1 vezes terceira coordenada aqui, simplificando. Pronto, então, isso nos diz que lambda é menos 12 sobre 7. Aqui, a outra possibilidade é o ângulo ABC ser reto, o que significa dizer que os vetores AB e BC são ortogonais. Aí, novamente, menos 23 aqui, né? Menos 11 somado com menos 12, menos 23, e agora menos 7 lambda, não é isso? Então, lambda tem que ser igual a 23 sobre 7. Tem uma coisa com sinal errado aí? É mesmo. Pronto. A próxima. Deixa eu ver. Fazendo as contas aqui. Vai ficar menos 76, menos 78 aqui. Menos 78. Menos 59 lambda, menos 59 lambda, menos 11 lambda ao quadrado, igual a zero. Deixa eu ver se está certo. E aí, foi bom que o livro já fez. Esse restinho de conta seria aplicar Bhaskara, certo? Para resolver isso aqui. Então, aplica Bhaskara para encontrar o lambda que satisfaz essa equação quadrática aí. Aí o livro está dizendo que vai ser menos 3 ou menos 26 sobre 11. Dá uma ajeitadinha aqui. Pronto. Então, analisamos 3 casos. Para cada um desses casos, nós temos um ou mais valores de lambda, né? E aí, a resposta vai ser todos esses valores de lambda que encontramos, porque para todos eles, nós temos uma situação em que o ponto C pertence à reta R e faz com que o triângulo ABC seja retângulo. Ah, mas ele não quer lambda, né? Ele quer C. Os valores de lambda que procuramos são os seguintes. Logo, os pontos C que procuramos são... Aí você joga esses valores de lambda na equação da reta.
Pronto, aí claro que pode calcular também, né? Pode terminar de fazer as contas para cada um desses pontos. Eu vou fazer depois, para não gastar o tempo que me resta. Hoje eu gostaria de ter falado de várias outras coisas aqui. Eu só falei de equações de reta, mas na outra turma eu falei de equações de plano também, porque lá o exercício foi mais curto. Esse aqui, além de longo, o negócio começou a travar e tal. Mas eu vou fazer assim, nessa aula terminou as duas turmas ficando desniveladas quanto ao conteúdo, mas na próxima aula eu vou tentar compensar isso fazendo mais exercícios na outra turma, para as duas turmas alcançarem a teoria uma da outra. Eita, pronto, começou. Eita. Quarta-feira. 2 horas. Aí eu vou tentar usar o tempo da outra turma para fazer um pouco mais de exercício, enquanto que o dessa aqui vai ser para fazer a teoria normal.